começou no dia 7 de fevereiro de 1991, quando eu, Marcos Tadeu Teixeira, então com 13 anos de idade, estava dentro desta igreja, a matriz da Imaculada Conceição de Jacareí, rezando, quando pela primeira vez vi surgir diante de mim, em cima do altar-mor, uma brilhantíssima luz, mais refulgente do que o sol, que me surpreendeu, enquanto eu, estático, não podia nem mesmo mexer-me e olhava atônito aquela luz, nunca vista por mim antes, resplandecendo sobre o altar. Daquela luz brilhantíssima saiu uma voz, doce, meiga, uma voz de mulher, que me disse amorosamente: meu filho, é preciso santificar-se. A santidade é um caminho difícil, mas o seu fim é real e glorioso. Em seguida, aquela brilhantíssima luz desapareceu e tudo voltou ao normal. Levantei-me e saí correndo de volta para casa. Embora eu tivesse sido criado em uma família tradicionalmente católica, eu jamais podia imaginar que estas coisas pudessem acontecer a alguém, muito menos a mim. Discorria comigo mesmo sobre o que havia acontecido e o que poderia ser aquela luz tão maravilhosa e aquela doce voz que havia falado comigo. Eu não tinha visto ninguém no meio daquela luz, por isso não podia dizer, nem mesmo saber quem tinha me falado. Como não entendia nada daquela experiência tão nova, tão maravilhosa, mas tão misteriosa, eu prometi a mim mesmo que não contaria a ninguém o que havia me acontecido. E meia depois, no dia 19 de fevereiro de 1991, quando eu estava terminando a reza do terço em minha casa, aquela misteriosa e maravilhosa luz surgiu de novo na minha frente. Mas dentro dela, desta vez, adiantava-se, descendo ao meu encontro, a forma maravilhosa e belíssima de uma jovem senhora de mais ou menos 18 ou 19 anos, vestida com um vestido cinza azulado, um manto branco descendo da cabeça até os pés, com uma faixa branca na cintura. Trazia ao redor da cabeça um círculo de pequenas luzinhas azuis, pequenos pontos luminosos azuis que brilhavam intensamente. Em suas mãos havia um terço de contas mais brancas do que a neve e mais brilhantes do que as estrelas. Tudo nela era beleza, encanto e doçura. Eu não conseguia novamente mexer-me, não podia sequer fazer um gesto. Olhei então para aquela doce senhora com um pouco de medo, mas também com grande alegria. Ela então veio ao meu encontro e abraçou-me meigamente. Naquele momento, eu pude escutar até mesmo seu coração batendo. As lágrimas de alegria e de uma emoção tão forte e desconhecida por mim desciam dos meus olhos. Perguntei àquela senhora se ela amava-me. Sorrindo, disse-me que sim. Perguntei-lhe se ela desejava que eu estivesse sempre com ela e ela comigo. Ela também novamente respondeu que sim. Em seguida,
completou: sim, meu filho, desejo muito que estejas comigo para sempre, mas não quero que tu venhas sozinho. Quero que tragas muitos dos meus filhos, que eu tanto amo, contigo também. Em seguida, a bela senhora deixou-me. Ela voltou ao seu lugar inicial, sorriu para mim, olhou para o céu e, de repente, desapareceu. Eu fiquei então com o meu coração inundado de paz e de uma alegria por mim, jamais experimentadas em toda a minha vida. A terceira vez, que foi em julho daquele ano de 1991, julho ou agosto, não me lembro bem o mês, só sei que fazia muito frio, eu estava novamente rezando em casa e tinha diante de mim um frasco de água benta que eu já havia deixado ali para que na próxima vez que aquela bela senhora luminosa voltasse, eu pudesse aspergi-la para ver se ela era de Deus ou não, se ela era coisa boa ou não. Porque no decurso daqueles meses, entre a segunda e a terceira aparição, eu havia contado para algumas pessoas amigas o que estava me acontecendo. Eu tinha muito medo de contar, mas ao mesmo tempo eu tinha uma alegria, um entusiasmo esfuziante que me fazia querer contar para as pessoas. Então eu vivia nesse conflito de forças. E um dia que eu não aguentei, aquilo era mais forte do que eu contei para algumas pessoas. Umas acharam que poderia ser uma coisa muito boa. Outras pensaram que poderia ser alguma coisa não muito boa. Então surgiu dentro de mim aquela angústia, aquela dúvida: será que isso que está me acontecendo é bom ou não? Por isso eu deixei aquela água benta lá para aspergir a jovem senhora. E num dia que fazia muito frio, eu estava terminando de rezar o texto, ela apareceu novamente e dessa vez eu tive tempo de pegar o frasco de água benta e aspergir. Mas ela sorria. Quando eu já tinha aspergido toda a água benta que eu tinha, olhei para ela então, sorrindo, me disse: meu filho, não tenha medo, eu não te farei mal. Eu venho do céu. Eu não sou do mal, eu sou do céu. E então ela me sorriu e desapareceu. Depois, mais ou menos em setembro daquele ano, ela voltou novamente, me aparecendo num pequeno jardim que tinha na minha casa, quando eu voltava da escola, por volta das 10:30 da noite. Ela me apareceu ali, brilhando mais do que o sol, sendo que um detalhe interessante dessa aparição é que tudo nela, naquele dia, era branco, inclusive as mãos e o rosto. Ela sorriu para mim, ficando ali me olhando em silêncio, sorrindo por alguns momentos. Depois desapareceu.
E a quarta vez foi no Natal daquele ano. Ou melhor, a quinta vez foi no Natal daquele ano de 1991, bem na noite de Natal. Eu estava terminando de rezar o terço e ela surgiu novamente na minha frente, linda, maravilhosa, brilhando mais do que o sol. Olhando-me fixamente, ela falou comigo demoradamente aquele dia. Eu perguntei a ela qual era o seu nome, ela não respondeu. Depois, em seguida, ela me fez uma série de recomendações, pedindo que eu me consagrasse totalmente a Deus e à Mãe de Deus, vivendo uma vida de muita oração, muita penitência, de renúncia aos prazeres do mundo, bebidas, baladas, noitadas, que levasse uma vida pura, que vivesse como uma alma verdadeiramente consagrada a Deus. Naquela época eu tinha 14 anos, eu não sabia o que eram os prazeres do mundo, eu não tinha ainda experimentado esses prazeres, mas eu tinha ideia do que eles eram, e eu tinha consciência daquele sim que eu estava dando para aquela senhora. Eu tinha consciência desse sim. Eu tinha consciência de tudo aquilo que me era pedido e de tudo aquilo que eu estava ofertando, sacrificando naquele momento. E então eu respondi sim. E como sinal da minha consagração, eu decidi usar, a partir daquele dia, para sempre no meu pescoço, um crucifixo que identificasse, que servisse de distintivo, de sinal da minha consagração. Mas não era um sinal para os outros, era mais para mim mesmo. Toda vez que eu olhasse o crucifixo, eu me lembraria do sim que eu tinha dado e de como eu devia ser fiel a esse sim. E naquela noite a Senhora falou demoradamente comigo, me fazendo uma série de recomendações do que eu devia evitar, do que eu devia renunciar, do que eu deveria fugir às ocasiões de pecado e de como eu deveria viver dali para frente. E depois ela desapareceu. No ano de 1992, foram mais locuções interiores e visões interiores do que propriamente aparições. Ela falava comigo tanto quando eu estava terminando o texto, como também em momentos em que eu não estava rezando. Momentos, por exemplo, quando eu estava estudando e no meio da aula ela vinha e conversava comigo, me surpreendia, digamos assim, com a sua visita. E as mensagens daquele ano de 1992 eram mensagens que falavam da oração, da penitência, da vida espiritual mesmo. Depois, em 1993, a Mãe de Deus voltou novamente em fevereiro, quando fazia já 2 anos que ela tinha começado a vir. E então, um dia em que eu estava rezando com alguns amigos, ela apareceu repentinamente diante de mim, no meio daquela oração. E então eu perguntei a ela 3 vezes, assim, junto do peito, e então sorriu e não me respondeu. Depois, ela, olhando para mim docemente, me incutiu uma coragem maior de perguntar pela 4ª vez qual era o seu nome. Ela então olhou para o céu, depois olhou novamente para mim e abrindo os braços desta forma, como se quisesse me abraçar, ou como se estivesse abrindo as profundezas do seu coração para mim, ela então me disse: eu sou a Mãe de Jesus e a vossa mãe. Eu sou a Senhora da Paz.
E então, naquela hora, finalmente eu tive a certeza de que quem estava diante de mim era Maria Santíssima. Porque antes disso, eu imaginava que podia ser qualquer pessoa, como por exemplo, uma santa, uma alma bem-aventurada, não sei. Eu não tinha certeza de quem poderia ser. Mas naquele momento não. Todas as dúvidas cessaram. E eu vi finalmente que era a Virgem Maria, a Mãe de Deus. E então ela deu uma mensagem naquele dia, pedindo para que eu e todos nós rezássemos pela paz, que todos nós procurássemos viver a paz. Ela veio e pediu que eu me preparasse para poder dar testemunho público das suas vindas, das suas mensagens a todos. Eu manifestei a ela o meu temor por aquilo que as pessoas iriam pensar. Enfim, eu achava que as pessoas não iriam acreditar em mim. E por isso eu tinha medo de dizer, de contar para mais gente abertamente o que estava me acontecendo. Ela então prometeu me dar um sinal na roseira do jardim da minha casa, para que eu finalmente me munisse de coragem e falasse sem medo, com destemor, as suas mensagens. E no dia e na hora marcados por ela, a roseira da minha casa floriu, logo depois de um temporal que havia desfeito, despetalado todas as rosas que tinham lá. De uma noite para o dia, a roseira floriu admiravelmente e inexplicavelmente. Quando eu vi aquilo, aquele sinal, todos os meus temores desapareceram para sempre. E então eu me entreguei, eu me abandonei completamente à vontade daquela jovem e luminosa senhora que me aparecia e me falava. Foi assim que começou esta maravilhosa jornada das aparições de Jacareí. Ela então começou a aparecer todos os dias para mim, às 6:30 da tarde, que era o único horário livre que eu tinha, que eu chegava de um curso que eu fazia o dia inteiro em São José dos Campos, e eu só tinha meia hora entre 6:30 e 7 horas da noite para ir para outra escola à noite. Eu estudava o dia inteiro naquela época, e o único horário livre que eu tinha era de 6:30 até 6:45 mais ou menos. E foi esse horário que ela fixou para me aparecer, para que daí ela pudesse comunicar a sua mensagem e eu pudesse transmitir a sua mensagem a todo mundo. E então ela aparecia, rezava comigo, falava comigo, me dava a sua mensagem, eu escrevia e depois, quando eu voltava à noite da escola,
nas casas, nos terrenos vazios, né, que nos eram cedidos para fazermos esses encontros de oração, esses cenáculos, até que a Mãe de Deus escolheu um monte perto da minha casa, porque ela de certo já previa que a igreja não iria aceitar as suas mensagens com todo aquele povo que seguia atrás dela em oração e fazendo penitência. Então ela me convidou a subir nesse monte atrás da minha casa, e lá ela começou a aparecer e começou a dar as suas mensagens, e assim também começou a dar com mais abundância, com uma maior profusão, os sinais para confirmar as suas aparições. Assim começava a obra de salvação e de conversão da Mãe de Deus nas aparições de Jacareí.